Muito frio por aí, Junem? Olha, estamos nos primeiros dias do frio aqui. Hoje deu uma pequena amenizada, mas não deixa de estar frio ainda. Essa semana está sendo cruel para nós aqui. O que Cons- acontece? O próprio dirigente sindical, ele não deixa de ser um trabalhador lá que ele decidiu dar um passo a mais no próprio trabalho dele para ir atrás dos direitos dele também, né? Defender os seus colegas de trabalho que muitas vezes se sentem pressionados, oprimidos, alguma meta abusiva que tem dentro do ambiente de trabalho, e aquela pessoa, quando vai cobrar o empregador, né, nesse ponto, ele é punido muitas vezes e até em alguns pontos ele chega a essa punição de um próprio desligamento da empresa. E o dirigente sindical, como ele de certa forma, ele tem uma estabilidade a mais, ele tenta consertar esse ponto, vindo a serem muitas vezes muito melhor para os próprios trabalhadores, colegas dele, e a própria empresa também, para não sofrer algumas consequências lá na frente. Que a gente sempre diz, o dirigente sindical ele não é um inimigo da empresa, ele sempre é esse ponto que ele auxilia os dois lados, ele tenta corrigir as coisas que estão erradas na empresa, tenta levar para o superior dele, primeiro momento, conversar diretamente com a pessoa, com o superior, para tentar o conserto disso. Se em caso a empresa não atender, muitas vezes que ela não está nem o conhecimento disso, leva para o sindicato, a direção tenta entrar em contato novamente e assim em diante também para tentar resolver tudo isso. Exatamente, complementando também o que o Gilson falou e respondendo a pergunta, o dirigente sindical não é porque ele vai ganhar uma estabilidade na empresa que ele vai poder, digamos, deixar de fazer o trabalho dele. Ele vai ter que continuar do método dele, o trabalho, porém ele vai servir lá dentro da empresa um certo termômetro para nos passar algumas coisas que vem acontecendo errado. A gente não diz que isso acontece em todas as empresas, mas grandes números a gente tem esse conhecimento. Ele vai trazer os problemas que existem na empresa e tudo mais para tentar resolver com diálogos, sem ações de imediato também. Só que, acima de tudo, ele tem que entender que, sendo dirigente sindical, ele está levando o nome do sindicato também, cumprir com o papel dele de trabalhador. Ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais, porque tem as assembleias que a gente faz, reuniões, cursos, e tudo isso depois ele vai passar para o pessoal dentro da empresa também. Então, Tá João, não certo. é a questão de engolir alguns sapos. Claro que ele vai ter que cumprir as ordens da empresa, certo? É, dentro do limite também. Porém, constatando coisas erradas, ele tem que ter essa comunicação entre sindicato e empresa. Ele pode estar participando também das negociações, nos trazendo alguns pontos falhos para a gente levar para a mesa de negociação quando é feita essa questão com a empresa, em época de convenção coletiva e tudo mais, a gente levanta esses pontos, não só nessa época, porque imprevistos podem acontecer diariamente em empresa, a gente vai, soluciona, conversa na empresa, teve empresas aqui na nossa Erechim também, que tivemos algumas denúncias, alguma coisa a mais, nós aqui do sindicato temos que direcionar até lá para fazer essa correção, conversar o que está acontecendo, e a partir dali tomar as medidas necessárias. E havendo o dirigente sindical, ele tendo esse papel lá dentro, fica mais fácil a comunicação, porque muitas vezes o próprio funcionário dentro da empresa, ele fica um pouco acanhado, com medo de fazer uma denúncia, alguma coisa, e tendo um colega próprio dele, dirigente sindical dentro da empresa, fica mais fácil essa comunicação entre empresa, empregado, sindicato, ele traz toda a informação para fazer essa correção desde o início, para não chegar a um ponto mais extremo, talvez ele ser muito aquado dentro da empresa, ser julgado por alguma coisa. No começo a gente consegue corrigir com mais facilidade. Ainda complementando o que o Dilson falou, a parte da pergunta que tu fez, a questão do conhecimento das leis. Todo trabalhador ele tem que ter um pouco desse conhecimento, né? Para ele não estar lá dentro da empresa fazendo alguma coisa a mais sem ser remunerado e tudo isso.
o próprio dirigente ele já vai ter tem que ter um conhecimento a mais, não vai entrar sabendo. É claro que a gente do sindicato, nós a direção aqui, a gente sempre instrui o pessoal, nem nós sabemos 100% das leis também, né? Porque dia após dia elas são mudadas, a gente tem que estar sempre se aprimorando com estudo, coisas a mais. Também a nossa assessoria jurídica nos passa, a própria federação nos passa essas questões, e a gente vai levando para o dirigente sindical, que ele está, claro, tem o tempo dele de trabalho, ele fica mais tempo dentro da empresa, ele tem a vida de lazer da família dele, mas nós sempre estamos passando informações complementares. E quanto à empresa também, empresas parceiras podem optar por oferecer algum tempo de treinamento para esse pessoal também, que o dirigente hoje, quando a gente tem as assembleias, temos reuniões, cursos, a gente solicita, requisita ele para a empresa acaba liberando ele tem esse tempo a mais para estar se aprimorando nessa questão de sindicato, diretor sindical. A pessoa que tem interesse também, ela tem que estar participativa, de assembleias principalmente, porque a gente passa um resumo da vida do sindicato, do nosso dia a dia, do cotidiano. Todas as assembleias é passado isso, nos cursos, reuniões, a gente complementa sempre para ele estar mais informado a respeito dessa questão. O papel do dirigente ele vai muito, muito mais além disso, porque ele começa com a negociação salarial, porém, é conquistado sempre benefícios a mais em convenções, ele busca um quebra de caixa para uma pessoa, um triênio que as pessoas merecem, ela está sendo assídua na empresa, muitas vezes um bônus assiduidade que o próprio dirigente conquista, e outras questões assim, ele traz as coisas que faltam na empresa, muitas vezes ele está trabalhando desanimado lá dentro da própria empresa, ele traz isso para nós da diretoria, ele é diretor também, a gente tenta reaver com a empresa para fazer a motivação dele lá dentro, saber problemas que estão enfrentando, que tem empresas que o próprio patrão ele não fica nem conectado com o funcionário e quem que está ali dentro é só gerentes, alguma coisa e não levam esse problema adiante. Um pequeno problema que seria, mas é fácil de solucionar. Muitas vezes um ambiente de trabalho onde que não tem um simples ar-condicionado para tentar a qualidade de vida dessa pessoa, um refeitório com dignidade para a pessoa, sempre muda, anima mais a pessoa para o trabalho. E essa questão do dirigente, ele nunca vai ser um inimigo da empresa, ele tenta sempre ajudar. Claro que ele vai defender o lado dele, onde é o trabalhador, a empresa defende a parte de lucratividade. Porém, ele sempre vai fazer essa ponte de amizade para no futuro ser melhor trabalho para ambos, né? Não só ele, mas também para os colegas, porque o dirigente ele defende toda a categoria, não é só associado, a gente tem uma categoria por trás disso. Nós, por exemplo, aqui a gente tem 8 categorias que a gente defende. Nosso dia a dia é totalmente corrido. Por isso que é importante esse dirigente estar sempre bem mais perto de nós, buscando informação, buscando o diálogo com as empresas também, levando informações, as leis novas que estão surgindo dia após dia. Ele já tem um conhecimento amplo dessa parte, ele defende o sindicato dentro da empresa, mas muitas vezes ele não quer participar como, digamos, um dirigente sindical, onde ele vai ter uma parte dele a mais, que ele vai se dedicar a mais, levar essas informações, vai ter que estar ligado diretamente ao sindicato e à empresa, né? Ele vai estar por dentro das leis, mas como a gente disse, né? O líder lá dentro da empresa, todos que desejam, eles podem vir a procurar o sindicato para se tornar um líder sindical. Claro que a gente precisa cumprir alguns requisitos. Não é só nós da direção que vamos escolher a dedo um líder ou não. Por trás disso também tem um estatuto que a gente precisa seguir, tá? Essa questão começa lá embaixo, ele tem que ser associado, tem que ser participativo, mas se ele demonstrar interesse, nada impede, porque lá na frente passa por uma eleição sindical também. Se a própria categoria vê que ele é competente para entrar no sindicato, não vai estar impedindo isso. Não é talvez eu, o presidente, ou o Dilson, que é diretor, também que vai falar essa questão, se ele pode ou não entrar. Quem escolhe o líder hoje é a própria categoria para estar colocando dentro do sindicato, para estar voltando a defesa para a categoria de todos os trabalhadores. Ele entende que se ele vai se dar um pouquinho mais dele, porém ele vai estar defendendo os direitos dele e mais de todos os colegas dele, conhecidos deles também na categoria em geral.
o pessoal hoje da nossa diretoria que tem um dirigente sindical lá dentro da empresa, a gente pede para o trabalhador que busca ele para buscar mais informações e para passar possíveis danos que tem no trabalho, alguma coisa de errado, também busca esse dirigente. Nós gostaríamos hoje de ter na nossa direção um dirigente em cada empresa, só que a gente sabe que não é possível isso, é bem complicado, nem todos querem ter esse papel de dirigente também, mas enfim, tem um amigo que trabalha numa empresa próxima, nós mesmos que somos dirigentes, a gente já comentou que o nosso canal aqui é aberto, nosso contato também pode tirar as dúvidas para buscar informações a mais sobre a questão de dirigência sindical, as próprias empresas também, se tem interesse, buscar essa informação com o dirigente para que elas não sejam, digamos, penalizadas lá no futuro por estar descumprindo alguma regra própria da CLT. Não somos nós do sindicato que implantamos regras, né? A gente só faz cumprir as corretas para o trabalhador, para mais qualidade de vida dele. Mas então a gente pede que busquem o dirigente da sua empresa, ou o amigo, o colega, que seja da outra, que eles passem para nós da direção do sindicato, a gente tenta estabelecer o melhor trabalho também para todos. Agradeço mais uma participação no programa para levar mais um pouquinho de informação do sindicato para todos também. E na próxima quarta a gente vai para Chapecó para ver como que está o frio dali ao vivo mesmo.